Olá, turma, tudo beleza? Então, vamos continuar aqui o nosso curso, né, de programação back-end focado em API, que é o que a gente tem feito aí nessas últimas 6 semanas, né? Lembrando, se você é meu aluno, a gente está na sétima semana, você está vendo no YouTube, a gente já está para lá de 20 vídeos nessa série. Nesta semana a gente vai fazer várias coisas legais, assim, né? Mas principalmente, né, o assunto principal da semana vai ser o ORM, né? A gente vai falar sobre relacionamentos, sobre migrações e vamos fazer isso com bastante calma. Nesses dois primeiros vídeos, ou nesse primeiro vídeo, nós vamos falar dos status codes, como vocês já estão vendo aí na tela, que a gente melhorando a comunicação do back-end com o front-end. Né? Eu já falei para vocês que a comunicação do front-end e do back-end ela é baseada em request e response. Em linhas gerais, esse request e response ele tem um cabeçalho, né, que são meta-informações, e tem um corpo, que são os dados propriamente ditos que vão ser trafegados, né, de ida e de volta. E olhando aqui a nossa big picture, que eu sempre gosto de voltar aqui e a gente enxergar enfim, o que está acontecendo. Então aqui do lado esquerdo a gente tem o cliente fazendo um HTTP request para o servidor e ele vai num determinado path, né, que é uma rota, um RI, acompanhado de um método, né, vai fazer um post numa determinada URL e enfim, o servidor vai fazer o processamento e vai dar uma resposta, né? Vai dar uma resposta. Então, o servidor tem que dar uma sinalização em linhas gerais, assim o que foi que aconteceu, além de trazer informações, né? Para isso, a gente utiliza o cabeçalho, né? São meta-informações para que o cliente possa tomar a atitude mais adequada, tá bom? E aí vocês devem já ter ouvido falar ou ter observado por aí, por exemplo, o erro 404, né? Que é o erro 404, tá vendo? E esse é um dos status codes, talvez o status code mais conhecido, né? Pelos usuários comuns, além do 500, né? O erro 500 vocês já devem ter visto. Às vezes o site do Sisu está com o erro 500, às vezes o site do seu banco está com o erro 500, que significa também um erro. E também que é bastante conhecido dos desenvolvedores é os erros na família 200, especificamente o 200, né? O erro 200 significa que deu tudo certo. Os erros da família 100 e 300 eles não são tão conhecidos. Perfeito. Então, eles são divididos nessas 5 categorias aí para você sinalizar o que deu certo ou o que deu errado, o que deu certo e o que deu errado. Então vamos lá. Quando as coisas dão certo, o padrão é sempre retornar um status code 200. Aqui tem 2xx e 4xx, porque isso é uma família, né? Família 200. O 200 é um genérico, deu certo. Assim como o 400, né? 400 deu errado. E esse deu um errado do lado do cliente. O servidor falou que as informações que você mandou não batem com algo que ele sabe fazer ou então as informações não foram completas, por exemplo. E os erros na família 500 são os erros que, cara, você mandou tudo certo, aparentemente está tudo ok, mas eu tive um problema interno. Então o problema foi no servidor. Tá? Então a gente vai trabalhar com esses três aí principalmente, eventualmente a gente faz com o dois. Vocês já devem ter observado, né? Eu estava até olhando aqui o nosso insônia. Vamos dar uma olhada aqui. O que está acontecendo? Ó, veja só. Então, eu fiz um listar aqui os nossos produtos. Nós estamos no nosso aplicativo BLX e ele retornou 200, deu até aqui, né? 200, ok. Enfim, o status padrão aqui, o status code padrão é o 200 quando as coisas dão certo. Eu vou aqui chamar o criar produto novamente, vamos ver se ele vai chamar aqui certinho. Tá aqui, chamou também certinho e retornou também o 200. Isso porque a gente olhando aqui as nossas rotas, vamos aqui no server, né? Nosso projeto está organizadinho, então supostamente organizadinho. A gente não sinalizou aqui em nenhum momento qual seria o retorno, né? O que vai ser retornado, o status code. Então, por padrão, se der certo, ele retorna o 200. Mas vamos lá mudar aqui algumas coisas. Por exemplo, existe o status code 201 que ele deve ser retornado quando deu certo e esse dar certo foi uma operação de criação, certo? Uma operação de criação. Então ele é da família 201. Vamos dar uma olhada aqui na documentação, como é que a gente especifica para a gente definir para uma determinada rota qual é o status code padrão. Né? Então eu venho aqui nesse tutorial, User Guide,
Eu estou em inglês aqui, mas os nomes são basicamente os mesmos, lá não vai mudar muita coisa. Então deixa eu dar uma olhada aqui. O Response Status Code, né? É bem simples aqui. Enfim, no geral, os frameworks web, a especificação do status code é bem simples, né? Tão simples quanto isso, não necessariamente igual. O que você deve internalizar é status code é isso e ele serve para essa sinalização. Então tem aqui, inclusive, o 200. Então basta eu passar um parâmetro aqui, mais um parâmetro na definição aqui da operação, né? E dizer qual vai ser o código. Vamos ver se isso vai mudar. O status code 201. Então agora a sinalização já vai estar correta do ponto de vista de HTTP. Quando essa rota funcionar e ela der tudo certinho, ela vai retornar não mais o 200, mas o 201. Vamos dar um send aqui. Acho que o servidor reiniciou e pronto, beleza? Ó, tá vendo? Então não tem mais só o OK, né? Tem o created. Então a forma de você definir o status code padrão de uma rota, tipo na rota executar e der tudo certo, é via esse argumento, né? Status code. Outra coisa legal que eu vi aqui que o Fast API tem é porque a gente, enfim, a gente até sabe, alguns programadores com o tempo foram acostumados, mas se você passar um status code aqui que não existe, por exemplo, 1221, né? Eu vou chamar aqui. Ele já iniciou lá e eu mando, ele vai dar um erro aqui, ó, no header, no data. Enfim, não é um status válido. Então não é, professor, qualquer número que eu botar ele vai retornar lá. Não, não é qualquer número. São os números, são os códigos que tem de acordo com a especificação aqui do protocolo HTTP. Enfim, como eu estava falando, aqui ele tem uma lista dos status code, ó, tá aqui, beleza. Dos status code, com o nome já catalogado, são só variáveis, né, ou constantes. Status, olha, então todos aqui, então deixa eu voltar, que foi o que eu fiz. Eu vim aqui no Fast API, onde eu já importei algumas coisas, e eu adicionei mais um import aqui, que é o status. Essa é uma lista de todos os status que a gente pode utilizar. Então tá aqui na família 100 ele botou 2, na família 200 tem vários, até o 207, né? Tem o OK que é o padrão, 201 que foi criado, 202 foi aceito. Não tem regra, você pode retornar o código que você quiser, isso são coisas semânticas, né? Contextual. Então, se você está criando, o ideal é que você retorne o HTTP 201 created, certo? Aqui a gente poderia também especificar, né? Não tem nenhum problema, status underline code, status, né, lá de cima, 200 ok, tá aqui, 200 ok. Se você quiser deixar tudo explícito, não vai mudar nada, porque o 200 já é o padrão. Vamos aqui, pronto, beleza. Certo, gente? Então não tem dificuldade, né, mas é algo importantíssimo, né, no desenvolvimento back-end, você deve considerar tudo isso. Sempre, sempre, sempre no framework tem como você especificar se for PHP, se for Java, se for Django, se for Flask, se for Node, sempre tem como você dizer qual é o status que você quer carimbar a sua response. Perfeito? Então acho que tá bom esse vídeo aqui sobre status code, como fazer isso. Professor, essa rota sempre vai retornar aquele status code? Eu estou vendo aí, algumas coisas podem acontecer e, enfim, eu eventualmente posso trazer de uma outra forma. Estava olhando aqui na documentação, tem como você modificar assim lá no response, né? Vamos supor que a pessoa, enfim, se já existir um cara, você não quer dar um erro, mas você quer dar um outro status code, tem como você fazer isso sim. Para isso, está aqui exatamente nessa tela, né? Estou só dando o guia aqui para você, se você precisar desse cenário, você vem lá na documentação, né? Procura status code, lá no final ele vai te dar um link para quando você vai mudar o padrão, né? Então vamos lá. Esse exemplo que está aqui na tela, na nossa tela, deixa eu ver se eles pegam o zoom aqui para vocês. O status code é o 200, né? O 200 é o padrão aqui dessa rota, que é para get ou create. Perfeito, isso é um exemplo bacana. Então, se existir, ele retorna. Se não existir, ele cria. Então, por padrão, ele vai para o status code de 200, né? Vai para o status code de 200. Aí, enfim, ele tenta localizar se a tarefa já existe. Aí, se não existir, né? Tá vendo aqui? Ó, se não existir, ele retorna o 201, que é o status code adequado quando for criado. Mas se ela já existir, ele só localiza ela na lista e retorna. Então, é uma rota que pode ser 200 se encontrar uma tarefa. E pode ser 201 se ele precisar criar aquela tarefa.
tá bom? Então, também você viu aqui o link de como faz para mudar o status code padrão que está previsto lá na nossa rota, tá? No próximo vídeo nós vamos falar... Deixa eu olhar aqui. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o modelo de retorno, né? Como você pode amarrar num tipo de dados de retorno, tá? É o Response, deixa eu olhar aqui como é o nome exatamente, é o Response Model, tá bom? Então até o próximo vídeo.